Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do filo Porífera. O filo Porífera está dentro do reino animal, então é o animal mais primitivo. Bom, você já deve ter ouvido falar que nesse filo nós temos quem aí como representante típico? As esponjas. Esponjas são encontradas em que ambiente? Nós temos esponjas no ambiente marinho e temos esponjas no ambiente dulcícola. Então já pode entender que a esponja, que é o representante do filo Porífera, é um animal de ambiente aquático e eu encontro tanto no ambiente marinho quanto no ambiente dulcícola. O que é isso mesmo? Água doce. Esse animal, ele apresenta características do filo. Eu já disse que é um animal primitivo. Por ele ser primitivo, não quer dizer que ele não tenha importância ou a sua constituição e as suas características. Então vamos lá. Uma primeira característica do animal do filo Porífera. Por ser porífera, ele está no grupo dos parazoários. Grupo não tem valor taxonômico, mas dá para mim uma orientação que é um animal primitivo e que possui o corpo formado por células. Ou seja, o porífera é um animal que todo o corpo dele só apresenta célula. Mas lembrando que por ser animal ele é pluricelular, então ele tem variedade de células. Porém, as células não especializaram ao ponto de formar tecido. Uma outra característica do porífera é ser um animal que possui uma simetria radial. Ou é um animal radiado. O que isso representa para mim? Ele apresenta um plano de segmentação do corpo, onde eu traço uma divisão imaginária e ali eu formo várias imagens simétricas. É como se eu pegasse o centro aqui da minha mão, a própria palma da mão, e a partir dela eu tenho as ramificações, que são meus dedos, as radiações, porém no porífera também funciona assim, onde eu segmento. No meu exemplo aqui, tudo vai dar dedo. No porífera, lá, tudo vai dar grupinhos de células. Por quê? Porque ele não tem ainda a diferenciação, a organização, a formação de sistema, nada disso. Mas ele tem variedade de células. Daqui a pouco você vai ficar sabendo quantas células diversificadas um porífera pode ter. Esse animal, por ele não ter nem tecido formado, não quer dizer que ele não apresente a sua fisiologia. O que é isso? As suas condições de funcionamento. Porque se ele está no ambiente, pode ter certeza que é desse ambiente que ele vai retirar. Retirar o quê? Tudo que ele precisa. Então eu falo que o porífera é um animal filtrador. O que isso significa? Ser um animal filtrador significa que a água, o ambiente dele é aquático. A água entra e sai do corpo do animal. E toda a nutrição que o animal precisa, ele vai retirar pela filtração dessa água. Por isso ele é um animal filtrador. A água, ao entrar, ele vai reter as partículas que são essenciais para a sua sobrevivência, partículas e nutrientes. Mas como ele faz isso, né? Se a gente for pensar, eu falei, ele só tem célula. Então, claro que esse animal não tem tecido, não tem órgão, mas isso não quer dizer que ele não faça a sua nutrição. Então, ele filtra a água, ele vai reter as partículas que estão presentes na água e os nutrientes dos quais ele necessita, e aí vai começar o processo de digestão. Uai, mas digestão para um animal que nem tem tecido? Sim, digestão. Ele não tem tecido, mas ele tem célula. Então, ele é um animal que realiza a digestão intracelular.
aqui eu quero comentar com vocês. Intra, dentro. Inter, entre. Extra, fora. Então, o porífera faz a digestão intracelular. O que é isso? O nutriente, a partícula tem que chegar no interior da célula para que a célula faça a digestão. Claro, você já sabe que a célula tem organelas que vão degradar e pegar aquilo que o ser vivo apresenta e o que ele possui. Só que aqui a gente está falando de um conjunto de células, porque a gente está trabalhando com um animal que é pluricelular. O porífera não tem sistema, ele não tem nem órgão, ele não tem estrutura especializada para fazer excreção, para fazer respiração, não tem. Para fazer o processo de circulação, mas isso não quer dizer que ele não faça? Claro que faz. E ele faz como? Ele faz toda a sua troca pela superfície do corpo. Ele não tem estrutura para ele respirar, mas ele faz toda a troca pela superfície do corpo. Então, às vezes você vai achar assim, porífera realiza respiração cutânea. Cutânea lembra a pele, pele é órgão. Provavelmente você vai achar por porífera não cutânea, mas realiza pela superfície corpórea. Se é superfície corpórea, superfície do corpo, já pode pensar que as células vão estar posicionadas aí. Então, porífera realiza as trocas pela superfície do corpo. Então, veja bem, ele não tem estrutura especializada, mas ele faz digestão. Ele não tem estrutura especializada, mas ele faz troca gasosa, ele faz processo circulatório, mesmo sendo um animal primitivo. Quando eles foram observar esse animal, eles viram, olha, mas ele está começando a sua formação. Mas ele tem artifícios, características que o permitem estar nesse meio. Ele também tem capacidade reprodutiva? Tem, onde nós iremos detalhar depois. Então, o porífera também realiza a reprodução. Então, veja bem, o animal mais primitivo, olha o quanto já falamos dele aqui, que ele tem a capacidade de realizar as suas funções vitais. Quando for observar no ambiente, descobriram que todo porífera é um animal céssio. O que é isso? Um animal que eu falo que ele é céssio, ele vive fixo ao substrato. Claro que a gente está falando de um substrato de um ecossistema aquático. E tem, claro que tem. Então, todo porífera, ele não sai deslocando. Ele é um animal que vive fixo ao substrato. E como o próprio nome diz, né, que até agora você deve estar perguntando, mas de onde tirar esse nome, porífera? Que coisa esquisita, né? Porífera vem de poros. E por que ele tem que ter poros no corpo? Porque eu não falei que ele vai alimentar, retendo partículas presentes na água, então essa água tem que entrar e tem que sair. Então, o que deu nome ao filo porífera é a presença de poros no corpo, que a gente sabe aqui que esse corpo é formado somente por célula, mas ele tem. Então, você já começa a entender que mesmo sendo um animal primitivo, ele tem várias estruturas que o permite estar e manter nesse ambiente. Quando for observar o animal, viram que ele apresentava evolução. Então, a gente fala assim, ó, dentre as esponjas, ela não tem só um tipo morfológico de esponja. Quando eles viram, falaram assim, mas será que toda esponja é igual? O tamanho é diferenciado? E foram avaliando a estrutura anatômica dela. E viram que dentro desse filo, os tipos morfológicos de esponja são ascon, sicon e leucon. Que doideira isso, de onde esse povo tira essas coisas? Como é que o povo que vê um bicho, um animal, que nem tem quase nada, ainda fala para mim que tem 3 tipos deles? Esse povo viaja demais. Mas o que será que foi determinante para diferenciar? Para diferenciar esses tipos de esponjas, os tipos morfológicos de esponja, o determinante foi onde a gente encontra uma celulinha que o animal apresenta, que é a célula que tem flagelo.
Para que serve flagelo? Motilidade, movimento, não do animal, que eu falei para você que ele é céssio, mas onde essa célula fica, por que é importante? Vamos pensar aqui comigo. Eu falei que ele é filtrador, eu falei que a água tem que entrar. Lá dentro do corpo dessa esponja, local que essa água cheia de partículas e nutrientes, os flagelos começam a movimentar. E quando os flagelos movimentam, vão retendo as partículas, os nutrientes, para que ocorra a digestão. Lembrando que a digestão é sempre intracelular. Para você entender um pouquinho melhor isso, vou fazer um esqueminha, uma imagem para você de um porífero, para você, junto comigo, entender a estrutura de uma simples esponja. Meus queridos, se preparem, que agora vem uma coisa de arrasar. Você vai ver a obra de arte que eu fiquei aqui fazendo para vocês. Tudo para que você possa conhecer o que é esse animal primitivo, tá? Vamos lá? O que na verdade temos aqui no corpo de uma esponja? O que forma esse animal que eu disse para você que ele é primitivo? E eu disse que ele é pluricelular. Bom, se eu observo, vamos ver se você consegue entender essa minha obra de arte, feita com muito carinho para você. Se você entender aqui, olha o ambiente aquático, podendo ser marinho ou ducícola. Daqui para baixo, é como se eu quisesse mostrar para você a esponja por fora. Você olhou o animal no ambiente, como que você vê? O que você vai ver? Você vai ver um monte de celulinhas. Isso aqui tudo é uma célula. Estou aqui para evidenciar para você. Eu não estou falando de animal é pluricelular. Só que cada celulinha dessa tem uma aberturinha aqui, ó. E isso é o poro. O poro é que justificou o nome do filo porífera. Então, imagina, no corpo do animal todinho tá cheio de furinho poro. Qual é o objetivo do poro? Comunicar fora e dentro. Dentro de quê, professor? Você está viajando dentro do corpo desse animal. Isso aqui é o corpo de uma esponja. Não tem tecido, mas tem uma organização linda aqui, ó. Esse poro, se é para comunicar dentro e fora, já começamos a observar. Surgiu aqui o porócito. O que é o porócito? Atenção! Cito vem de citologia, célula. Sempre que terminar em cito aqui, você vai falar, já vem essa esponja com a célula para eu poder gravar, tá? Então, o porócito é o quê? É um tipo de célula que forma o corpo da esponja. Essa célula está ligada aonde? Cá nesse porozinho. Então, o porócito comunica o exterior, o ambiente aquático, com o interior do corpo de uma esponja. Já vou adiantar aqui para você que essa coisinha toda aqui em branco, ó, tô fazendo esse zigue-zague aqui bem clarinho, porque isso aqui é a cavidade do corpo da esponja. E essa cavidade do corpo recebe o nome, vou colocar outra cor para evidenciar para você. Recebe o nome de átrio ou espongiocele. Cele é cavidade, cavidade da esponja. Átrio ou espongiocele é toda essa área que eu defino como cavidade do corpo do animal. Porém, na esponja, essa cavidade não tem função digestória. Então, átrio ou espongiocele é a cavidade do corpo da esponja que não tem função digestória. Lembra que eu falei, a digestão é só intracelular. O porócito, então, vai comunicar quem? O poro exterior com o interior do corpo do animal. Quando eles foram ver, mas será que a água passa assim direto e pronto, acabou? Eles descobriram que toda essa abertura, que é o porócito aqui, que está de um lado e outro, ele envolve duas camadas de células, do lado externo e do lado interno. Que células são essas? Bom, essas células mais achatadinhas aqui recebem o nome de pinacócito.
Cito, outro tipo de célula do corpo da esponja. Qual é a função desse pinacósto? Revestir externamente. Por isso eu coloquei aqui da mesma cor, porque o que você vê por fora do corpo da esponja é um pinacósto. É uma célula que vai revestir todo o corpo da esponja. Aqui, gente, vamos ficar atenta, é como se eu estivesse mostrando o interior do corpo do animal. Para quê? Para a gente identificar a estrutura de uma esponja. Se o porósto comunica lá no pinacósto para o exterior e vai lá dentro comunicar com o átrio ou espongiocele, viram que lá dentro tem as celulinhas que são chamadas de coanócito. Cito, célula, outro tipo de célula do corpo da esponja. O coanócito tem várias funções, mas nesse momento aqui, você já viu que é uma célula flagelada. Então, veja bem, a água entra pelo poro, passa pelo porócito, chega no átrio e na espongiocele, os coanócitos movimentam os flagelos e vão retendo os nutrientes e as partículas. E o que faz com essa água? Vai só enchendo? Se fosse assim, a esponja ia estourar. Essa água que entra pelos poros, ela vai sair por essa cavidade enorme aqui, ó, essa abertura que é chamada de ósculo. Não é óculos não, que ela nem tem olho, então não tem problema de vista, tá? É ósculo. O que é ósculo? Ósculo é a abertura do corpo da esponja por onde a água vai sair. Então vamos aqui rapidamente, se eu perguntasse assim, qual é a trajetória da água no corpo de uma esponja? Olha que fácil aqui no desenho. Entra pelo poro, passa pelo porócito, chega ao átrio e à espongiocele e sai pelo ósculo. Por que ela tem que chegar aqui? Porque é aqui que nós vamos ter os coanócitos que irão reter as partículas de interesse para a nutrição da esponja ocorrer. Beleza? Então, o coanócito é a célula flagelada. Nesse modelinho aqui que eu fiz, ele está em toda a extensão. O que tem de um lado, gente, tem do outro. Eu só estou separando para você reconhecer os tipos de células e as estruturas. Depois que esse coanócito retém, para que ele retém? Porque ele vai dar início à digestão. Então, o início da digestão é no coanócito e termina dentro de um outro tipo de célula, que é o amebócito. Qual o papel do amebócito? Finalizar a digestão. E se você observar, ele está em toda a extensão, porque ele distribui o alimento pelo corpo da esponja. O nutriente necessário para a esponja, quem vai fazer essa distribuição é o amebócito. Então, a digestão é intracelular. Começa no coanócito, termina no amebócito. E ele vai fazer essa distribuição. Como aqui a gente está vendo célula, aqui a gente está vendo célula, aqui a gente está vendo célula, se não existisse nada nesses meios, o que ia acontecer? Uma ia colar na outra. Então, o que surge aqui? Toda essa parte branca aqui, que agora eu estou fazendo, vou até mudar a cor para que você não confunda. Vou fazer aqui, ó, umas bolinhas, mas não é bolinha, é igual uma gelatinazinha, tá? Só para você entender. Toda essa parte aqui, a gente chama de mesogleia. Meio. Meso, porque está entre os pinacócitos e os coanócitos. É uma substância gelatinosa. Por que ela tem que ser fluida, gelatinosa? Para o amebócito realizar o papel dele, que é distribuir. Se fosse rígido, onde ele digerisse ia ficar ali. Como é que ia nutrir todo o corpo do animal? Observe que a gente está falando do animal mais primitivo. E olha a variedade aqui, ó, 4 tipos de célula, onde cada uma vai fazer a sua função para que o animal sobreviva. E como que esse animal, eu falei para você que ele fica fixo ao ambiente? Ele não desloca. Mas o que faz ele ficar fixo? Se ele não tem tecido, era para colocar e ele desmontar, não ficar nunca parado. Primeiro eu disse que a água entra e sai o tempo inteiro.
Mas no corpo do animal tem uma estrutura que é chamada de espícula. Espícula. O que é espícula? É a estrutura de sustentação do corpo de uma esponja. Então vamos lá. Quais as estruturas que formam o corpo de uma esponja? Poro, mesogleia, espícula, átrio e ósculo. Quais os tipos de células que formam o corpo de uma esponja? Coanócito, pinacócito, amebócito, porócito. Então, diante dessa estrutura que acabamos de ver, vamos voltar um pouquinho aqui nos tipos morfológicos. Esse esqueminha bonito, essa obra de arte que eu fiz, representa o tipo mais simples, que é o ascum. Como que eu sei isso? Todas as vezes que a gente avalia uma esponja e os coanócitos estão em toda a extensão do átrio, é o tipo ascum. Quando eu vou lá e vejo, olha, tem esponja que ela já apresenta um tanto de dobramento na estrutura dela. Quando esses dobramentos vão formando tipo dedos de luva, que a gente chama canal radial, a tendência ao dobrar é os coanócitos ficarem nos canais radiais. Quando eles ficam nos canais radiais, é lá que vai ocorrer a filtração, a absorção para ter a digestão. Então é do tipo cicum. A esponja do tipo ascum não tem canal radial. Os coanócitos estão todos na extensão do átrio. A esponja do tipo cicum, como ela já tem dobramento, imagina o dedinho de luva lá. Cada dedinho de luva vai ser uma dobra do corpo da esponja. É lá dentro que fica o coanócito. É lá que vai ter o fator de início de digestão. E o leucon é a esponja que apresenta maior complexidade em dobramento. Ela foi dobrando, tudo que formou um monte de bolinha no interior dela, que a gente chama de câmara vibrátil. Uma coisa que vibra é para quê? É só ali que está o coanócito. Então, como os coanócitos estão restritos a essa região, é ali que ocorre o processo de filtração. Então, a gente observa que quanto mais evoluída for a esponja, mais dobramentos no corpo ela vai ter e mais em local específico os coanócitos irão ficar. Mas a esponja também tem capacidade de reproduzir. E por incrível que pareça, mesmo sendo um animal primitivo, essa esponja consegue reproduzir assexuadamente e consegue reproduzir de forma sexuada. Então, esponja faz dois tipos básicos de reprodução. Lembrando, reprodução assexuada, o objetivo é aumentar em quantidade, porque a carga genética vai mantendo constante. Não, mas até no animal é assim? É. E você vai passar a observar, durante as nossas próximas aulas, quanto mais o animal evolui, mais ele está tendendo a filtrar o comportamento reprodutivo dele, mais ele está tendendo a definir um processo reprodutivo só. Por quê? Porque mais órgãos ele está apresentando relacionado àquele sistema. Como nós estamos num animal mais primitivo, a esponja realiza 3 tipos de reprodução assexuada. Todas elas, o objetivo é aumentar em quantidade, manter a carga genética. Mas por que ganhou nome diferenciado? Já já eu te explico. Quais são os tipos? Brotamento, fragmentação e gemulação. Olha, o que é um broto? Você foi lá, visitou, adorou a roseira que tinha na casa da sua amiga. Aí você olhou e falou, nossa, essa roseira tá bonita, né? Tá cheia de brotinho aqui. Você logo pensa, vai dar novas flores aqui. Ela está brotando, ela está desenvolvendo e dali, como eu dei o exemplo da roseira, eu terei novas rosas ali desenvolvendo. O que seria o brotamento para a reprodução do animal esponja? Eu falei que o animal é séssil, então ele está fixo. Então imagina, a esponja está fixa lá no ambiente.
Em determinado momento, claro que as condições do meio também terão que ser ideais, porque é um animal aquático, se eu tirar uma esponja da água, ela vai morrer. Em determinadas condições do meio, todas favoráveis, as células do corpo do animal começam a sofrer mitoses, divisões. Só que ao invés, então imagina, ó, isso aqui é uma esponja. Nesse pontinho aqui, começou a ter mitose, foi nascendo o broto. Vai observando. Formou-se o broto. Esse broto pode desprender-se do corpo de uma esponja, fixar lá no substrato e dar origem a uma outra esponja. Ou esse broto pode ficar aderido a essa esponja que já existe. Por quê? Porque a esponja pode viver isolada ou formando colônia. E colônia é um tipo de relação ecológica entre seres da mesma espécie que tem que ter junção anatômica, tem que estar aderido. Para o nosso exemplo, está aderido a quem deu origem. Então, o brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que a esponja começa a sofrer mitoses sucessivas, vai formando o broto pode ficar aderido a essa esponja ou desprender-se dela e dar origem a uma nova esponja. Isso é um tipo. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. O que é um fragmento? Eu parti, determinado grupo de células da esponja fragmentou. Então, pensa bem, se eu pegar uma esponja e passar na peneira, cada pedacinho da peneira vai dar uma nova esponja. Por isso que a gente fala assim, esponja tem capacidade de regeneração. Então, a fragmentação é o quê? É um tipo de reprodução assexuada, onde qualquer fragmento do corpo daquela esponja que desprender-se dele vai dar origem a um novo animal, diferenciando tudo aquilo que a gente viu. Coanócito, amebócito, porócito, tudo, espícula, ósculo, poro, tudo. E a gemulação, essa acontece em um grupo mais específico de algumas esponjas, que ela consegue perceber a alteração do ambiente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma esponja do ciclo, de água doce. Aí houve lá alguma questão lá do ambiente, ou questão de chuva, houve uma redução na quantidade de água daquele local. Por quê? Porque a gente vai estar falando talvez de um ambiente que é água parada. Se a água reduz, a esponja vai ter dificuldade para sobreviver, porque ela não é filtradora. Então, antes da esponja morrer, ela consegue envolver um grupo de células do corpo dela, que a gente chama de arqueócito, arqueologia, ou seja, empacotou aquele grupinho ali, cria uma membrana protetora e essa estrutura com membrana e grupinho de células chama gêmula. O que acontece? Se ela não tiver condições de sobreviver, ela vai morrer. Mas quando ela morre, por ela ter formado essas gêmulas, as gêmulas ficam no ambiente. E vão sobreviver quando? Quando as condições forem favoráveis. Então, a gemulação é um tipo específico de reprodução assexuada da esponja. Pare e pense um pouquinho, você jamais imaginou que uma esponjinha danada ia te prender aqui para você ouvir esse tanto de reprodução que a esponja faz, esse tanto de estrutura que ela apresenta. Mas ela não parou por aí. Além da reprodução assexuada, ela reproduz também sexuadamente. E aqui nós vamos precisar de algumas características desse animal simples. Aí você vai falar assim, uai, como é que ela reproduz sexuadamente? Se é animal, não tem nem tecido, vai falar comigo que produz gameta? Produz, gente. Sinto te informar, mas produz gameta sim. E o mais interessante, aqui nós vamos precisar de alguns termos, porque eu vou colocar assim para você, olha. A esponja, tem esponja hermafrodita e tem esponja dioica. Tem gente que confunde, acha que é tudo a mesma coisa. Olha bem, todas as vezes, isso é para você aprender para todo o reino animal. Todas as vezes que eu falar aqui de hermafrodita, eu estou falando de um ser vivo que apresenta órgãos de dois sistemas reprodutores, masculino e feminino.
Se ele vai ou não produzir os dois tipos de gametas, se um vai fecundar o outro, isso é outra história que vamos ver mais adiante. Falei hermafrodita. O que você vai lembrar? É aquele ser vivo que apresenta a capacidade de ter órgão de reprodutor feminino e masculino. Ponto. Todas as vezes que eu mencionar aqui a palavra dioica, você vai lembrar, o que é isso? De dois? Então é não, dioica é a mesma coisa que sexo. Opa, saiu emboladinho, perdão. Sexo separado. O que é isso? Sexo separado? Você é um animal dioico. Ah, pronto, agora eu vi, já vem pro meu lado. Deixa eu quietinho aqui. O que é sexo separado? Sexo separado é quando eu olho para aquele animal e falo, tem macho e fêmea, tem feminino e masculino, ponto. É um e outro. A esponja, mesmo ela não tendo tecido, a gente consegue ver animal com comportamento hermafrodita e animal com comportamento dioico. Aí você fala assim, mas como? Olha, eu falei assim, uma das funções do coanócito está ligada à digestão. Agora que eu quero ver se você prestou atenção, outra função do coanócito é diferenciar em gametas. Por onde a água sai? Pelo ósculo. Então, quando essa água sai, se a esponja estiver na época reprodutiva, junto com aquele fluxo de água sai o gameta. E o gameta vai entrar na outra esponja pelos poros do animal. Além de ter espécie, então, hermafrodita e dioica, eu disse que o gameta sai pelo ósculo juntamente com o fluxo de água. E vai entrar na outra esponja pelo poro. Entrar para quê? Para fazer o processo de fecundação. Olha o que eu disse. Entrar pelo poro de uma outra esponja. Quando eu falo de uma outra esponja, eu estou dizendo que a fecundação é cruzada. Aí você vai falar assim comigo, que é isso? Fecundação cruzada, que história é essa? Então vamos entender. Dentro do reino animal, nós temos duas possibilidades. Ou o ser vivo, o animal, realiza autofecundação, ou ele realiza fecundação cruzada. O que é a autofecundação? Para ele fazer autofecundação, lógico, ele tem que ser hermafrodita, porque a autofecundação é o gameta masculino daquele indivíduo fecundando o seu próprio feminino. Então, se é um fecundando o outro, do mesmo indivíduo, obrigatoriamente ele tem que ser hermafrodita. Fecundação cruzada representa o quê? O masculino de um fecunda o feminino do outro. Então, mesmo tendo esponja hermafrodita, a fecundação é cruzada. Mesmo tendo esponja que produz os dois tipos de gametas, esses serão liberados juntamente com o fluxo de água e vão entrar no corpo de uma outra esponja para a fecundação ocorrer. Se vai entrar para a fecundação ocorrer, nós fechamos aqui que ela é cruzada e interna. Ou seja, troca de gametas e ocorre dentro do corpo de uma outra esponja. E aí eles verificaram que mesmo a esponja sendo animal séssil, vivendo fixo, ela vai formar uma larva. O fato dela formar larva, nós vamos classificar o desenvolvimento como indireto. O que é isso? Indireto é o contrário do direto. Então, se o animal, não importa qual animal, formou larva no seu desenvolvimento, ele é indireto. Formação de larva, não importa quantas nem o tipo. Tem larva, é desenvolvimento indireto. Não tem, é desenvolvimento direto. Nós, por exemplo, quando damos aí a capacidade reprodutiva, nós temos fecundação cruzada. O masculino do homem fecunda o feminino da mulher. Tem desenvolvimento embrionário. Nasce larva. Alguém já foi larva um dia? Não.
A larva não vai para esse ambiente, não tem larva, então já nasce o jovem, o filhote. Então nós falamos de desenvolvimento direto. O mais interessante é que a esponja, a larva da esponja tem cílio. O que é o cílio? Da capacidade de locomover. O animal adulto não locomove, mas a larva locomove. Então nós falamos que na esponja a larva é ciliada. Aí a gente fala assim, esponja tem fecundação cruzada, tem fecundação interna, o desenvolvimento é indireto, com larva ciliada, que às vezes vai aparecer para você, larva plânula. O que é uma larva do tipo plânula? Ela é ciliada, ela é livre natante, ou seja, a larva desloca. Para quê? Para achar um local para transformar numa esponja adulta. Quando ela encontra o local ideal, ela vai fixar nesse substrato e dar origem ao indivíduo adulto. Aposto que você nunca pensou que a esponja tinha tanta variedade reprodutiva. Então, meu querido, essa é a nossa referência hoje, explicação para uma esponjinha, que é o animal mais primitivo, mas que isso não deixa de ser enriquecedor. Até a próxima!